Revelações divinas do Apocalipse, o incrível plano de Deus para o fim dos tempos desvendado, no terceiro ano de Joaquim, sob a opressão do império de Domiciano. João, o amado discípulo de Cristo, se encontrava isolado na ilha de Patmos. A presença hostil que cercava os cristãos trazia angústia a seu coração cansado. As promessas feitas por Jesus há anos ainda ressoavam em sua alma, mas os dias sombrios de perseguição deixavam-no inquieto. Ele se recordava das palavras do Mestre: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. As sombras da dúvida ameaçavam abafar sua fé, mas João sabia que a luz de Cristo não poderia ser extinguida a ponto naquela manhã nublada. Enquanto o mar ecoava os lamentos das almas aflitas, ele buscava um refúgio na solidão. Era um lugar desolado, repleto de paredes naturais que refletiam seu estado interior. Com lágrimas nos olhos, clamava ao Senhor, implorando por visão e entendimento, desejando ardentemente que a promessa da volta de Cristo se cumprisse. Em seu coração pulsava a esperança de que, mesmo em meio à opressão, a soberania de Deus prevaleceria a ponto naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam firmemente como testemunhas de um plano divino, uma luz resplendente quebrou a escuridão. Era a manifestação da presença de Cristo, o Cordeiro que fora imolado. João, escreve ao que vê, disse uma voz poderosa, e a transformação de sua realidade começou. As visões se descortinavam diante dele, revelando juízos sobre as nações, mas também promessas de salvação e esperança. Os selos foram rompidos um a um, e o apóstolo viu os 4 cavaleiros, cada um empunhando suas armas, simbolizando o clamor da justiça e a reação da criação diante da rebelião humana. O coração de João reverberava com a intensidade daquela cena aterradora, enquanto se lembrava da certeza de que os que perseverassem na fé seriam salvos. A voz do Senhor ressoava em seu íntimo, oferecendo conforto às suas aflições e lembrando das promessas eternas que ainda aguardavam os fiéis. Enquanto o vislumbre da Nova Jerusalém começava a se formar, João não poderia ignorar a urgência em seu espírito. A beleza daquela cidade celestial, adornada com ouro e pérolas, despertava um anseio profundo por um futuro glorioso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ecoava em sua mente, um apelo à perseverança e fé firme em tempos de prova. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que João se aprofundava nas revelações, o peso de sua responsabilidade crescia. O que aconteceria com as igrejas enfrentando os desafios extremos que se aproximavam? As visões que recebia não eram apenas para seu consolo, mas um apelo divino à resistência e à esperança. O desenho de um futuro promissor contrastava fortemente com a realidade presente, e ele compreendeu que sua missão era urgentemente compartilhar essa mensagem. O plano de Deus, ainda por ser revelado em sua totalidade, começava a se desdobrar diante de João, alimentando sua fé e confirmando que mesmo na escuridão, a luz sempre encontraria uma maneira de brilhar. A expectativa crescia, e a promessa de que Jesus voltaria em glória tornava-se palpável, como um esplendor que dançava nas ondas do mar ao seu redor. João, consumido pela intensidade das visões que o cercavam, sentia sua alma se agitar como o mar em tempestade. A luz que antes o confortara agora pulsava com uma energia indescritível, e a voz do Cristo ressoava, profunda e autoritária: os selos estão abertos, e os mistérios do fim dos tempos são revelados. Em meio à desolada ilha de Patmos, as palavras do Senhor reverberavam em sua mente. Ele se via diante de uma nova cena, uma multidão de anjos, unidos em cânticos gloriosos, proclamando a santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A adoração fervilhava ao seu redor, e João era irresistivelmente atraído por aquele espetáculo de louvor e glória. Mas a aparente paz das circunstâncias celestiais foi brevemente interrompida por uma visão sombria.
Violência e desolação inundavam a terra, na vasta planície, tribos e nações se levantavam contra o povo de Deus. O souza de guerra ecoava pelas colinas, e um profundo temor tomou conta do apóstolo. Ele entendia que aqueles eram tempos de grande tribulação, conforme já fora predito pelos profetas antigos. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Mateus 24:21. A visão foi tão poderosa que fez seu coração parar por um momento. Ele viu uma besta surgindo do abismo, notável em sua ferocidade. Suas cabeças eram muitas, e sobre cada uma havia um nome de blasfêmia. A besta se moveu com uma presença ameaçadora, e as nações aclamavam sua força, embriagadas de idolatria. A quem estará prestando culto? Quem poderá combater contra ela? Foi uma pergunta que ecoou como um lamento nas profundezas do seu ser. Em seu estado angustiado, João viu uma nova cena se desenrolar, o cordeiro que fora imolado se erguia entre os tronos celestiais. Com um tom de autoridade, ele proclamou: a vitória é do meu povo, e aqueles que são fiéis a mim herdarão a vida eterna. A esperança reacendeu na mente de João, mesmo diante das trevas que engoliam a terra. Ouvindo as palavras do Senhor, o apóstolo sentiu a urgência de registrar cada uma dessas visões, sabendo que eram instruções para as 7 igrejas da Ásia. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, lembrava ele, com o espírito ardente pela necessidade de encorajamento aos irmãos em Cristo que enfrentavam a mesma opressão. João então se lembrou da revelação do Espírito na carta aos Efésios. As revelações o guiavam a uma verdade essencial: mesmo em meio à pressão, a igreja seria fortalecida, pois a vitória já estava garantida na cruz. Mas à medida que as visões prosseguiam, uma nova cena o envolveu. O céu se encheu de som, a trombeta ressoava e anunciava um evento formidável. O Senhor disse a ele: João, o plano do fim dos tempos não é apenas sobre juízo, mas sobre redenção. Prepare-se, pois a glória do Senhor será revelada, e o mistério de minha aliança se cumprirá de maneira que o homem não pode compreender plenamente. Enquanto os ecos da trombeta ainda reverberavam, João sentiu um frio na espinha. A realidade daquilo que estava para acontecer começava a se assentar em seu coração. As promessas de Cristo se entrelaçavam com a gravidade do momento. Ele ainda não sabia em que momento aquele plano se desdobraria completamente, mas uma coisa era certa: o desfecho do mundo seria glorioso. No instante seguinte, uma sombra envolveu a ilha de Patmos, e a excitação de um novo anúncio se aproximava, trazendo um novo aviso. Quem tem ouvidos, ouça. O desfecho da história se aproxima, e aqueles que permanecem firmes verão o cumprimento da promessa. O profundo mistério do plano soberano de Deus em andamento deixava João em expectativa. O tempo da revelação se aproximava, e ele não podia deixar de sentir que coisas maiores estavam por vir. A presença do Senhor continuou a pulsar ao redor de João como uma nuvem de glória. Ele, agora ciente de que o peso das visões exigia não apenas atenção, mas uma reverência profunda, sentiu seu coração acelerando enquanto as nuvens de luz se dissipavam. A trombeta de Deus soou novamente, e a atmosfera ao seu redor se mudou radicalmente, o céu tornou-se mais brilhante, e novamente a voz poderosa do Cordeiro ressoou: o tempo é chegado. As portas do céu estão prestes a se abrir, e as profecias se cumprirão. João olhou ao seu redor e viu, à distância, uma enorme multidão que se aproximava, vestida de branco, com palmas nas mãos e rostos radiantes. Era como se eles dançassem com a luz celestial, um espetáculo de adoração que transcendeu o entendimento humano. Quem são esses que vêm de tão longe? Perguntou ele, quase sem voz. Estes são os que saíram da grande tribulação, respondeu uma voz, clara como cristal. Eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e triunfaram por meio dele. Apocalipse 7:14. João sentiu uma onda de bênçãos e gratidão que inebriava sua alma. A visão então se transformou, e João viu um altar, e sobre ele estavam as orações dos santos, subindo como um incenso ao céu. Ele percebeu que cada lágrima derramada, cada clamor por justiça, e cada grito de fé tinham sido ouvidos e estavam sendo preparados no trono de Deus. As palavras do Salmo 56:8 ecoaram em sua mente: as minhas lágrimas estão guardadas no teu odre, não estão elas no teu livro? De repente, uma paz sobrenatural envolveu João,
e uma convicção firme apoderou-se dele: as tribulações que enfrentava não eram em vão. Os desafios se tornariam testemunhos de vitória. Ele, juntamente com a igreja que enfrentava as provações, seria parte de um retumbante coro de vencedores. Enquanto essas realizações subiam em sua mente, uma nova visão começou a surgir. A luz resplandecia à sua frente, e um novo som se fazia ouvir, a voz de um anjo proclamando com grande poder: a última batalha está diante de nós. Preparem-se, ó povos da terra, pois o Rei do Universo fará sua entrada. A terra, já abalada pelo clamor das nações, sentiu um estremecimento, um prenúncio daquela grande luta que se aproximava. Com a carga pesada das consternações e guerras nos corações da humanidade, a voz do Senhor ecoou em João novamente, trazendo esperança: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21h06. A ansiedade tomou conta do apóstolo. O que isso significava para os que estão na terra, para o futuro de seus filhos e de sua descendência? O Senhor estava reunindo um exército, e a batalha seria feroz, mas João não podia ignorar a mensagem de esperança que permeava aquelas revelações. A luta não era contra carne e sangue, mas contra os poderes das trevas, e a promessa de Cristo sempre prevaleceria. E então, novamente, como se um facho de luz rasgasse as trevas em sua frente, João viu o que parecia ser uma cidade deslumbrante, cheia de esplendor e glória. O chão brilhava como cristal, e as paredes eram feitas de pérolas e pedras preciosas. Essa é a Nova Jerusalém, disse uma voz suave e cheia de autoridade. Aqui não haverá mais lágrimas, nem tristeza, pois a morte foi derrotada. Apocalipse 21h04. João caiu de joelhos, sobrecarregado pela revelação, seu espírito gritando pela plenitude desse mistério. Com a visão penetrando profundamente em sua essência, ele pôde ver não apenas o fim que estava por vir, mas a fidelidade e a soberania de Deus sendo demonstradas em cada detalhe do plano divino. Mas, no fim desta visão gloriosa, uma sombra de inquietação se abateu novamente sobre ele. Algo ainda permanecia oculto, uma verdade que aguardava ser revelada. O que mais está por vir, Senhor? Ele questionou em silêncio, sua alma anelando por mais clareza. A resposta não veio imediatamente, mas um eco distantemente doce ressoou em sua mente: esperem, aqueles que permanecem na fé serão recompensados. O mistério ainda não se desvelou por completo, mas o tempo chegará, e a revelação final trará luz e vida a todos que confiam em mim. João sentiu a intensidade do momento. A revelação do plano soberano de Deus estava à beira de um crescendo divino, e ele sabia que o clamor do povo seria atendido. O desfecho da história não era apenas um aviso, mas uma bênção esperando para ser inaugurada, e ele estava no centro da grande obra de Deus. Enquanto a visão se dissipava lentamente, João sentiu uma onda de avines sobre seus ombros, como se uma força invisível estivesse pressionando. Ele olhou à sua volta, absorvendo cada detalhe daquilo que acabará de ver. A Nova Jerusalém reluzia como um farol de esperança, mas havia um fôlego de seriedade no ar que não podia ser ignorado. As vozes da multidão se tornaram um murmúrio sagrado, a adoração se intensificava à medida que desconhecidos se uniam ao coro celestial. Senhor, o que isso significa? As palavras de João ecoaram em seu coração, um grito silencioso que ansiava por entendimento. De repente, as nuvens de luz se espessaram novamente, e uma esfera de energia palpável começou a pulsar em frente a ele. A aura iluminada emanava calor e paz, enquanto figuras sombrias pareciam contorcer-se na escuridão à distância. Era como se as forças opostas se estivessem preparando para o confronto final, e João percebeu que cada detalhe da criação aguardava ansiosamente o desfecho iminente. João, o que você vê? A voz do Cordeiro irrompeu com um impacto visceral. Não temas, pois a revelação do Senhor não é para destruição, mas para a edificação dos que andam em fé. Eu sou aquele que esteve, que é e que há de vir. Apocalipse 1h08. As palavras do Cordeiro perfuraram o coração de João, despertando um entendimento profundo das promessas de Deus. Ele lembrou-se das Escrituras que falavam da batalha no céu, onde migalhas de esperança criavam um solo fértil para a fé. O livro de Daniel veio à sua mente, e o reino e a dominância e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel 7h27.
um brilho intenso irrompeu diante de João, e ele viu uma figura majestosa descer, cercada por anjos que proclamavam: preparem-se. O grande dia do Senhor se aproxima. A terra tinha sido marcada por convulsões, e João sentiu que cada batida de seu coração pulsava em uníssono com a expectativa do glorioso retorno de Cristo. Havia um propósito em cada dor, um chamado à união de todos os povos sob a diretriz do Altíssimo. Olhem para cima, o céu está se abrindo! Exclamou um dos anjos, seu rosto radiante de alegria. João percebeu que a larga onda de adoradores não era apenas uma visão, era um chamado à ação. Neste momento sagrado, a luta não era isolada a um ambiente físico, mas tinha suas raízes no espírito, e poderia trazer luz às nações. Não obstante, uma sombra de dúvida pairava sobre ele. E aqueles que não creem? O que acontecerá com eles? Perguntou João, sua voz tremendo. Certamente, eu trarei juízo, respondeu a voz do Cordeiro, agora mais suave, como um sussurro de amor. Mas em minha ira, não deixarei de lembrar da obra de misericórdia que dei ao mundo. Cada coração que clama por salvação será ouvido. Este é o tempo de exortar os justos e chamar os perdidos, pois a breve vinda está mais próxima do que imaginas. Compreendendo, João vislumbrou o verdadeiro propósito de sua visão. A Nova Jerusalém não era apenas um destino glorioso, mas um símbolo da reconciliação divina. Ele viu como o amor de Deus poderia transformar corações endurecidos, e como cada ato de fé estaria entrelaçado com a transição para o reino eterno. Mas Deus ainda não tinha revelado o desfecho completo da história. Uma névoa de mistério permanecia, e um eco de urgência ressoava em seu espírito. Senhor, que mais devemos fazer? Como prepará-los para esta grande batalha? A intensidade de seu clamor reverberou no céu. O mistério será revelado, respondeu a voz poderosa, como um trovão distante. Você deve ir e testemunhar, escreva ao povo, aos anjos das igrejas, e prepare-os. Pois o vislumbre do futuro se aproxima, e a ponte entre o céu e a terra será construída. Em sua fidelidade, muitos serão salvos. Os olhos de João brilharam com esperança e determinação. Ele entendeu que sua missão era não apenas registrar as visões, mas incitar uma geração à ação. A história da redenção não estava completa, a proclamadora da verdade estava em seus lábios. Enquanto João se preparava para retornar, ele sentiu uma onda de luz preencher seu ser. Ele ousou olhar para a multidão, com uma nova determinação ardendo em seu coração. Eis que venho, Senhor! Usai-me como um instrumento em vossas mãos. Com isso, a visão se desvelou em esplendor, e um novo eco de revelações se preparava para ser contemplado. O plano soberano de Deus estava prestes a desdobrar-se, mostrando que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e maiores verdades aguardavam sua declaração. João se sentiu elevado, sua visão agora em um estado de profunda compreensão e reverência. A luz que o cercava parecia pulsar com o mesmo ritmo do seu coração, ressoando com as verdades eternas que finalmente começavam a se revelar em sua mente inquieta. As multidões que adoravam ao lado dos anjos pareciam mais numerosas do que nunca, e ele começou a notar rostos familiares, aqueles que havia amado e perdido, agora glorificados na presença do Altíssimo. Um sentimento de esperança e anseio inundou seu ser, como se fossem latidos de uma promessa antiga, finalmente prestes a se cumprir. Levante-se, João ecoou novamente a voz do Cordeiro, firme e consoladora. O que você testemunhará agora é crucial para o povo da terra. Você está prestes a ver as coisas que devem acontecer em breve. O Cordeiro estendeu a mão, e diante dele, um livro se desdobrou, selado com 7 selos que aguardavam sua revelação. João observou com um profundo temor à medida que a cena mudava. A atmosfera se tornava densa, imersa em um silêncio reverencial. Ele viu um anjo poderoso, a voz como trovão, clamando: quem é digno de abrir os selos e de desatar seus laços? No céu, olhares se voltaram para aquele que detinha todo o poder, mas a resposta inicial foi o lamento. Não há ninguém, sussurraram as vozes, uma melancolia que atravessou o cosmos. João sentiu a tristeza pesar em seu coração. Como poderiam aqueles que haviam caminhado em fé se perder na sombra do desespero? Mas, de repente, uma figura se apresentou diante do trono. Não chorem, exclamou um dos anciãos.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus selos. Apocalipse 5:05. João olhou, e lá estava ele, o Cordeiro de Deus, como se houvesse sido sacrificado, mas agora em plena glória, cercado de honra e poder. João sentiu-se compelido a louvar. Digno é o Cordeiro que foi morto, gritou junto à multidão celestial, suas palavras ecoando em um hino sublime que reverberava nas esferas celestiais. A ele pertence a salvação, o poder, a honra e a glória para todos sempre. À medida que o Cordeiro se preparava para romper os selos, o clima no céu mudou novamente. O primeiro selo foi aberto e uma voz delicada, mas firme, soou: "Vai e conquiste." Um cavalo branco apareceu, e seu cavaleiro, segurando um arco, saiu em triunfo. O espírito de conquista começava a se espalhar. "Mas isso também será um sinal", sussurrou o Cordeiro a João. "Conflitos se agitam nas nações e as paixões humanas resultarão em vaidade. Contudo, lembre-se, essa não é a fraqueza de meu povo, mas o chamado à vigilância." Mateus 24:06. Enquanto João assistia, horror e temor se desenrolavam com os próximos selos. Guerreiros de guerra, fome e morte emergiram, simbolizando a intensidade dos desafios que os homens enfrentariam. Mas no fundo de cada desastre, o Cordeiro permanecia firme. João viu a multidão dos mártires, clamando por justiça: "Até quando, ó Senhor, até quando permanecerás em silêncio?" Apocalipse 6:10. Então, por um instante, a visão se fragmentou novamente, e João foi tomado por uma realidade mais elevada. O cenário do céu agora interagia com a terra, e uma nova voz se ergueu, destacando-se dos murmúrios: "A glória do Senhor batizará o mundo uma última vez, e os que se voltarem para mim serão salvos." Não temam. Em seu íntimo, João percebia que o plano soberano de Deus não apenas se desdobrava em juízos, mas primariamente em graça. Ele entendia que cada abertura de selo trazia à luz não apenas a sombra da condenação, mas as bênçãos da salvação que prevaleceriam. E assim, enquanto as visões continuavam a se desenrolar, um profundo mistério pairava no ar, envolvendo o futuro de todas as nações. A pergunta que ecoava em seu coração era clara: como a humanidade poderia tornar-se parte desse plano divino? Em meio a tantas provações, o tempo se aproximava, e o retorno do Rei da Glória se anunciava. Em meio ao tumulto do que está por vir, uma revelação ainda mais intensa aguardava para ser revelada, e João sentiu, em seu espírito, que a história da redenção ainda não alcançara seu clímax. A verdadeira batalha estava apenas começando, e o propósito do Senhor ressoava com urgência: "Preparem-se, pois a palavra que prometi está prestes a se cumprir, e os corações de todos devem ser preparados." João continuou a contemplar, maravilhado, a cena celestial se desdobra diante de seus olhos. A glória do Cordeiro parecia impregnar o ar, enquanto o ansiado silêncio do céu cedia lugar a murmúrios de expectativa. Cada selo que se rompia era uma introdução não apenas a eventos aterradores, mas a um atingido clamor divino para que a humanidade se voltasse a Deus. O Cordeiro, com sua mirada penetrante, caminhou para o centro da gloriosa Assembleia, e, como raios de luz, os outros anjos se dispersaram, criando espaço para a alvorada do quinto selo. A atmosfera se tornava cada vez mais densa, e João sentiu seu coração disparar. Ele viu a abertura desse selo, um chamado fervoroso ecoou no céu: "Venham e vejam as consequências das iniquidades na terra." João observou os mártires que clamavam, levantando seus rostos brilhantes em súplica: "Até quando, Senhor, tu não julgarás e não vingarás nosso sangue sobre os que habitam na terra?" A dor e a esperança se entrelaçavam nas palavras deles, refletindo a luta eterna dos justos em conflito com a injustiça. O Cordeiro se voltou para João, e um peso de compaixão encheu seus olhos. "Veja, é o clamor dos justos. Eles não clamam em desespero, mas como testemunhas fiéis." Ele fez um gesto, e uma grande visão se formou. João viu as almas dos fiéis que haviam sofrido por amor ao nome. Eles estavam vestidos de branco, e suas vestes resplandeciam como a luz do sol. "Esses são os que vieram da grande tribulação", explicou o Cordeiro, "e estão lavados em meu sangue." Então, a cena mudou novamente. A abertura do sexto selo trouxe um tremor. A terra estremeceu, e sombras cobriram o sol,
como se a própria natureza estivesse respondendo ao clamor do céu. As estrelas caíram, e os montes se deslocaram. O medo se tornou palpável entre os homens da terra. Quem poderá resistir à ira do Cordeiro? Murmuravam entre si, enquanto buscavam abrigo, mas não o encontravam. João, a voz do Senhor soou mais uma vez, esta é a hora do discernimento. Uns clamarão pelas montanhas e outros pelos vales, mas eu ofereço salvação a todos os que se humilharem diante de mim. Mas em meio a esse cenário apocalíptico, algo extraordinário surgiu. O Cordeiro olhou com imensa compaixão e revelou uma nova alegoria. Haverá uma grande multidão, além do que se pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estarão diante de meu trono, erguendo palmas e proclamando: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. João sentiu sua alma vibrar. A visão da salvação transcendente parecia quebrar as correntes da desesperança. Um novo alicerce de graça se erguia, apesar dos juízos. Ele percebeu que a natureza da misericórdia de Deus e sua determinação em salvar eram tão poderosas quanto as catástrofes que se desdobravam. E então, uma nova questão lhe surgiu de sua estreita conexão com o plano divino. Como será que aqueles que habitam na terra se prepararão para esta salvação? Qual é o caminho que devem seguir diante de tais agitações? Assim, a voz novamente ressoou nas esferas celestiais e nas profundezas do coração de João, como um eco de esperança. A obra não é apenas de juízo, mas de chamado. Eu levanto servos para anunciar a salvação, e as nações ouvirão. E nesse momento, uma nova revelação se aproximava, penetrante e cheia de expectativa, dando a João a certeza que havia mais por vir, um plano subordinado à soberania de Deus. Um plano que reverteria a dor em glória e transformaria o desespero em testemunho. Os ventos de transformação estavam soprando, e a história da redenção preparava-se para um desfecho glorioso. As nações estariam dispostas a ouvir? O que Deus preparava para o grande dia de sua manifestação final, quando o Cordeiro seria eternamente glorificado entre os justos? O espírito de João pulsava na expectativa do próximo sinal do Altíssimo. À medida que João continuava a observar as maravilhas do céu, uma nova cena irrompeu diante de seus olhos. Ele viu o Cordeiro, agora envolto em uma luz ainda mais radiante, mover-se entre as multidões que o adoravam. Com um gesto de mão, ele fez silêncio nas hostes celestiais. A atenção de todos estava voltada para o Cordeiro, cuja voz ressoou com a autoridade do próprio Deus: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21:06. Os anjos, em reverência e adoração, inclinavam suas cabeças, e a multidão, que também tinha adoradores de todas as nações, se preparava para ouvir as palavras do Cordeiro. João sentiu uma pressão intensa em seu coração, como se cada palavra que escutasse representasse não apenas uma mensagem, mas uma resposta às suas perguntas. Assim diz o Senhor: falarei sobre aqueles que atravessarão a dor e a tribulação e que encontrarão refúgio no meu nome. Não temam, porque em meio a essas calamidades, meu favor sobre meu povo será manifesta. Sua voz como que cortava o ar, trazendo consolo em meio ao caos que se assolava na terra. João percebeu que, embora o juízo estivesse presente, a mensagem central era de esperança e restauração. Como uma revelação do que estava por vir, o Cordeiro começou a expor um segredo profundamente guardado. Levante-se um povo que não se conformará com as práticas das nações, nem se entregará à apostasia. Eles serão como estrelas no firmamento, como testemunhas diante dos povos. Por meio deles, minha verdade será proclamada até os confins da terra. Os anjos o reverenciavam, explodindo em louvor, e a visão de João se tornou enevoada em brilho. Então, entre as animações e testemunhos dos céus, novas cenas começaram a surgir, revelando os desafios que aguardavam os que permaneceriam fiéis. Haverá tempestades e grandes tribulações, mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Mateus 24:13, declarou o Cordeiro com um tom grave. João viu também a batalha que se aproximava, não apenas contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele compreendeu que a guerra era espiritual, e os caminhos a serem trilhados seriam iluminados pela palavra de Deus. A espada do Espírito,
que é a palavra de Deus, será a armadura dos que confiam em mim. Portanto, prepare-se, pois as trevas tentarão dominar, mas eu sou a luz do mundo. João 8:12. A percepção de João era aguçada, uma nova pergunta fervia em seu íntimo. Senhor, quem será este povo? E como saberão que são chamados para esse grande propósito? E o Cordeiro, em sua infinita sabedoria, respondeu: haverá sinais e prodígios, e eles terão corações transformados pela minha graça. Por meio deles, a fé será reavivada, e a esperança retornará àqueles que jazem na escuridão. Prepara o caminho do Senhor. Com essas palavras, um novo sopro era sentido no ar celestial. João viu anjos descendo à terra, para anunciar o evangelho da salvação. Eles gritarão com potente voz, e o reino de Deus será estabelecido em meio à humanidade, clamando: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. O peso da glória de Deus pairava sobre a visão que João tinha. Uma nova expectativa tomava conta de seu ser. O plano divino que se desenrolava seria cerca de salvação e juízo, paz e tribunais, mas também de transformação e testemunho. Ele se sentia insuflado pela urgência desse chamado, e sabia que havia muito mais por vir. À medida que o Cordeiro se preparava para compartilhar a próxima revelação, uma correnteza de expectativa envolveu João. Este é o tempo em que eu exponho o meu plano soberano, declarou o Cordeiro. Mas, ai de quem ignorar essa chamada, pois grandes juízos virão sobre os que persistem na incredulidade. Assim, enquanto as nuvens dançavam em um ritmo celestial, a mente de João se voltava para a próxima pergunta: qual será o desfecho de tal plano? De que forma o Senhor completará a sua obra? O eco da divindade, forte compaixão, ressoava, novos desígnios aguardavam sua revelação. Assim, o mistério se aprofundava e a glória de Deus, à medida que se aproximava, revelava-se como um novo amanhecer para toda a criação. Enquanto a atmosfera celestial se tornava densa com a expectativa, o Cordeiro olhou diretamente para João, como se estivesse sondando o íntimo de seu coração. A luz que o envolvia era da mais pura reverência, e João sentiu o peso desse olhar penetrante em sua alma. O ar se tornou elétrico, e a revelação que estava prestes a ser pronunciada ecoou em sua mente como um trovão distante. Escutai, ó nações! O tempo se aproxima em que o juízo se desenrolará como um rolo diante de mim. Assim como uma figueira murcha quando não lhe é dado seu tempo para frutificar, também aqueles que se afastam da verdade enfrentarão o destino que escolheram, proclamou o Cordeiro com a voz vibrante que ressoava nas profundezas do céu. João via diante de si as figuras de pessoas em aflição, aquelas que rejeitaram a luz da verdade e agora caminham nas sombras da desolação. Uma onda de compaixão envolveu o apóstolo, que percebeu que muitos ainda poderiam ser salvos se apenas escutassem o clamor sincero do reino. Eu enviarei um testemunho entre os homens, que brilhará como uma luz nas trevas. Um povo que não terá medo de proclamar meu nome em meio à hostilidade, em meio ao desprezo. Eles serão como o sal da terra, que não apenas preserva, mas dá sabor à vida. A energia em sua declaração aumentava, e João sabia que estavam sendo revelados detalhes importantes para a eternidade. E aqueles que se levantarem em meu nome, receberão a coroa da vida. Não se desencorajem, pois a batalha será longa, e muitos cairão ao longo do caminho. Mas eu lhes digo, os que perseverarem serão contados entre os meus escolhidos, e cantarão um novo cântico antes do trono, um cântico que as nações não conhecem. A voz do Cordeiro envolvia tudo ao seu redor, uma melodia prometedora de um futuro grandioso. Enquanto essas palavras ecoavam, João viu novamente uma visão, uma vasta multidão de santos, vindos de cada tribo, língua e nação, adorando em um coro harmonioso. A cena era esplêndida, e cada rosto refletia a transformação que experimentaram ao serem tratados pela graça do Cordeiro. O céu estava radiante, e as vozes pareciam elevar-se em um hino que exaltava a justiça e a misericórdia de Deus. Mas, ai daqueles que se opõem ao meu chamado! Vigiem, pois virá um momento em que o tempo de graça se encerrará, e as portas da salvação estarão fechadas. O que foi semeado na terra trará sua colheita, e o juízo deverão enfrentar os que zombarem da minha palavra. As palavras eram como lâminas afiadas que penetravam o coração de João, revelando uma determinação divina e um amor profundo que ansiava pela salvação das almas. E ali, no meio da glória,
Uma nova pergunta surgiu em seu coração: Senhor, quando será este tempo? Como teu povo saberá que a hora marcada chegou? E o Cordeiro, em sua infinita paciência e compaixão, respondeu: Dar-lhes-ei sinais nos céus e na terra. A natureza se manifestará e a terra tremerá diante dos meus julgamentos. E quando tudo isso ocorrer, lembrem-se, a minha palavra nunca falha, e os que aguardam em fé não serão confundidos. João sentiu um fogo ardendo em seu ser. Este era um chamado a ser um portador da verdade, a não se calar diante da tribulação que viria. Ele compreendeu que o propósito de Deus não era apenas sobre juízos, mas profundamente enraizado na esperança de redenção. O Cordeiro estava trazendo um aviso, não apenas para o futuro, mas que ecoava através dos tempos, clamando pela resposta de seus filhos. Enquanto a visão do Cordeiro se intensificava, João percebeu que o plano soberano de Deus se desdobrava diante dele, abrangendo não apenas o juízo, mas uma oportunidade de arrependimento. Por isso, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, ressoou em seu espírito. O mistério permanecia. Quantos atenderão a este chamado? Quantos ouvirão a voz que clama em solidão? E, dessas questionações ardentes, uma nova revelação teve início. O Cordeiro continuava a compartilhar o profundo desígnio para as nações. Assim, o coração de João pulsava em ansiosa expectativa, pois a tarefa diante dele se tornava clara, tecida na teia soberana de Deus. O que mais estava por vir? E, enquanto o Cordeiro falava, o céu parecia se abrir ainda mais, revelando um esplendor sobrenatural. João sentiu como se o próprio tempo estivesse se distorcendo diante de sua presença. Os seres celestiais ao redor se inclinaram em reverência, e o som de harpas e cânticos encheu o espaço, como se todo o céu estivesse aguardando ansiosamente as próximas palavras. Eis que vem o tempo, continuou o Cordeiro com um profundo pesar, em que a fúria da ira do Senhor se manifestará das alturas. Mas lembrem-se, há aqueles que gritarão por socorro, e eu ouvirei. Na terra, a angústia será multiplicada e as nações experimentarão um desgosto profundo. Lavaremos as penas do mundo com lágrimas, mas uma chuva de salvação haverá de vir. João percebeu que as visões começaram a se misturar, contudo, a imagem de uma cidade resplandecente surgiu. Ela era cercada por muros de cristal e ruas de ouro puro, um lugar onde a dor e o sofrimento eram apenas ecos distantes. Essa é a nova Jerusalém, a morada de meu povo eleito, declarou o Cordeiro. Aquilo que foi prometido aos antigos profetas, se cumprirá em meu tempo. E, em meio à sua declaração, João notou uma sombra surgindo à distância. A sombra cresceu e tomou forma, como uma nuvem sombria vassalando a terra. É chegado o tempo em que o enganador se mostrará em sua plena força. Aqueles que não estiverem firmes em mim serão como folhas ao vento, arrastados pela maré da apostasia. A intensidade da advertência do Cordeiro reverberou na alma de João como um brado de alerta. Os olhos de João se arregalaram, e uma nova revelação tomou conta de seu ser. Libertai-vos da ilusão, pois o mundo que achais seguro, desmoronará como um castelo de cartas. Exclamou o Cordeiro. Os que não se prepararem, verão suas esperanças desvanecerem, e as portas da salvação serão fechadas àqueles que não escutaram minha voz. Como faremos para estar prontos, Senhor? João indagou, sua voz tremulando em respeito e temor. Como teu povo pode se fortalecer na verdade nas trevas que se aproximam? O Cordeiro, mirando João com compaixão, respondeu: é necessário que permaneçam em minha palavra. Orem sempre, e estejam vigilantes, pois o diabo, como o leão que ruge, anda em derredor, buscando a quem possa devorar. Reúnam-se em comunhão, e seu amor mútuo será o sinal para o mundo. Dessa forma, serão conhecidos como meus discípulos. Enquanto essas verdades eram reveladas, João sentiu um peso se dissipar de seu coração. Com a instrução do Cordeiro, o fardo das trevas parecia mais leve, e uma nova determinação em sua alma tomou forma. Ele deveria ser a luz em meio à escuridão. Senhor, estarei entre aqueles que proclamam tua verdade, disse João, sua fé resplandecente. Quando o tempo de execução do juízo chegar, que eu seja um grão de areia, mas firme na tua verdade. Que eu não tema as consequências, mas que meus lábios proclamem tua justiça. O Cordeiro sorriu,
Ao fazer isso, João percebeu a vastidão do amor de Deus pela humanidade. Sim, e desde agora, a redenção será proclamada com intensidade. Cada um que clama por meu nome receberá a salvação. No entanto, uma questão persiste: quem estará disposto a beber do cálice amargo do sofrimento por amor à verdade? Assim, a indagação do Cordeiro reverberou por todo o céu, enquanto ecos de esperança e tristeza conviviam em harmonia. João ficou em contemplação, suas visões desdobrando-se como um mistério profundo, e enquanto a luz celestial se intensificava, um novo fio de revelação começava a tecer-se neste grande plano diurno. E quando as trombetas soarem e o céu se abrir de par em par, finalizou o Cordeiro, oráculo sobre os que permanecerem firmes. Haverá um clamor do alto: eis que vem o noivo. Preparem-se, pois o dia se aproxima, e os que não estiverem prontos encontrarão suas vidas catadas como poeira ao vento. João, sem dúvida, entendia que a jornada apenas começava, e que a própria essência de adoração agora se manifestaria através das provações. Um mistério permanecia em aberto nas palavras do Cordeiro, uma nova revelação aguardava por aqueles que atentavam ao chamado. Quem será testemunha das coisas que estão para acontecer? Como se levantarão os filhos da luz neste tempo de tribulação? Assim o plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, sem que João pudesse imaginar as profundezas que ainda estavam por ser reveladas. Com os ecos do Cordeiro ainda ressoando em seu ser, João se viu imerso em um mar de visões e verdades que se entrelaçavam como correntes de um rio profundo e misterioso. As palavras do Senhor penetravam sua alma, construindo uma fortaleza de fé dentro dele. Ele sabia que os desafios que estavam à frente não eram meramente obstáculos, mas sim convites para se aprofundar na graça divina e se erguer como um farol de esperança em meio à escuridão que se aproximava. Enquanto João refletia sobre a grandiosidade do plano de Deus, uma nova cena começou a se materializar diante dele, e o céu se encheu de luz radiante. Ele viu as portas do templo celestial abertas, e dentro dele, as hostes de anjos se prepararam para um cumprimento glorioso. A atmosfera estava carregada de expectativa, e cada espírito celeste parecia em uníssono com o propósito de Deus. Agora escutai, João, falou em alta voz um dos anciãos, sua presença imponente refletindo a majestade divina. O tempo da revelação está próximo, e o coração do Senhor se anseia por um povo que clame por justiça e pela verdade que habita nas Escrituras. A terra passará por purificação, e cada nação será chamada a se voltar para o Criador. Nesse momento, um clima de urgência tomou conta de João. Ele sentia dentro de si um desejo ardente de transmitir essa mensagem ao povo de Deus. As palavras do Senhor estavam em sua língua, ansiosas por serem proclamadas. A hora chegou para que a luz brilhe nas trevas e a verdade liberte os cativos. O dia do Senhor se aproxima, e aqueles que estiverem prontos entrarão nas alegrias eternas. João viu como a terra se agitava sob o peso de suas transgressões. As nações estavam no meio de convulsões, e os corações dos homens clamavam por socorro. Ele viu um exército de servos de Deus aparecendo, determinados a proclamar as verdades do reino. Esses mensageiros seriam como relâmpagos em um céu nublado, trazendo a revelação de um amor que transcende o entendimento humano. Mas será que eles ouvirão? Questionou João em seu espírito, sua preocupação ressoando com a angústia do apóstolo. Em meio à confusão, quem escutará a chamada da graça? Os anjos ao redor do trono se voltaram para ele, como se reconhecessem suas perguntas. Haverá sempre um remanescente que ouvirá e responderá. Disseram, suas vozes harmoniosas se misturando com uma certeza divinal. Pois aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A visão então mudou, e João viu as nações se reunindo, em seus rostos expressões de indiferença e desespero. Mas, entre eles, havia aqueles que buscavam a verdade e ansiavam pela esperança. Eles serão chamados bem-aventurados, pois verão a luz e darão testemunho da verdade que receberam, sussurrou uma voz suave. E esses se levantarão como baluartes de fé, sem temor, mesmo diante da oposição. Volume crescente de adoração se fez ouvir, enquanto a multidão celeste se unia em louvor, e as lágrimas de esperança começaram a fluir. A manifestação da glória de Deus será a resposta para a dor do mundo, e aqueles que proclamarem minha palavra herdarão o reino que preparei para eles.
Essas palavras do Cordeiro estavam impregnadas de poder e significado, como um chamado para a ação. Mas novamente a sombra de incerteza pairou sobre João. E aqueles que se recusarem a ouvir, Senhor? Como serão afetados pelos juízos que se aproximam? Ele sentia a gravidade da pergunta, a necessidade de registrar toda a tensão espiritual daquelas revelações. Não temas, João, pois todos têm uma escolha. A minha misericórdia se estende até os confins da terra, mas aqueles que rejeitarem a luz escolherão a escuridão. Em sua resistência, eles experimentarão as consequências de suas decisões. As palavras do Cordeiro eram como um aviso e um convite ao mesmo tempo, refletindo o amor ardente de Deus por todas as almas. À medida que as visões continuavam a expandir-se, o desvelar do plano divino parecia cada vez mais impressionante e apremiante. A câmara celestial estava cheia de expectativa, e a combinação de adoração e clamor fez com que tudo ao redor de João fosse impregnado de um sentido profundo de urgência. O tempo do cumprimento estava prestes a chegar, e cada coração precisava estar preparado para a revelação do fim dos tempos. Vamos, João, avance e escreve estas coisas. Testemunhe ao povo, pois a hora já é chegada. As trombetas soarão em breve, chamando a consciência e a ação. Não hesite em anunciar as verdades que foram reveladas, pois segredos têm sido guardados, e o entendimento virá àqueles que buscarem. A força do Cordeiro era como um ímpeto, um sopro que animava João a agir. Enquanto as ondas de luz literais pulsavam ao seu redor, ele percebeu que o Senhor estava moldando sua missão para além de suas expectativas. A simplicidade e profundidade do chamamento se tornaram claros. Ele era um portador das verdades que poderiam libertar, um canal de esperança em tempos de desespero. E todos aqueles que ouvirem e se voltarem para mim serão salvos, prometeu o Cordeiro, agora com uma bondade e ternura que transbordava da sua essência. João, rejuvenescido pelo propósito renovado, sentiu seu coração em chamas, pronto para ir além e proclamar: o plano soberano de Deus está prestes a se desvelar. Permita que sua força nos unifique. Permitam que a luz do Senhor brilhe neste tempo obscuro. Assim, a história de redenção continuava a se desenrolar, e no horizonte, novos mistérios aguardavam para serem revelados, enquanto a esperança pulsava intensamente nos corações daqueles que desejavam a luz da verdade.